A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Ivonei, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, dia 182 de nosso podcast, lemos o capítulo 4 do segundo livro de Reis, o capítulo 28 do segundo livro de Crônicas e o Salmo 129. Capítulo 4 do segundo livro de Reis. Certa mulher, esposa de um dos discípulos dos profetas, suplicou a Eliseu: Teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que teu servo temia o Senhor. Agora veio o credor para tomar meus 2 filhos como escravos. Disse-lhe Eliseu: Que posso fazer para ti, mulher? Dize-me, o que tens em tua casa? Ela respondeu: Eu, tua serva, nada tenho em minha casa, a não ser uma vasilha com azeite. Disse-lhe ele: Vai e pede a todos os teus vizinhos que te emprestem jarras vazias, e não poucas. Depois entra e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, derrama o azeite em todas as jarras e coloca-as do lado quando estiverem cheias. A mulher foi e fechou a porta atrás de si e de seus filhos, que lhe alcançavam as jarras enquanto ela as enchia. Quando as jarras estavam cheias, ela pediu a um dos filhos: Alcance-me mais uma jarra. Mas ele respondeu: Não há mais, e o azeite estancou. Ela foi contar tudo ao homem de Deus, e ele disse: Vai, vende o azeite e paga o teu credor. O que sobrar é para viverdes tu e teus filhos. Certo dia, Eliseu passou por Sunam, onde morava uma distinta senhora, que o convidou insistentemente para a refeição. Por isso, sempre que passava por ali, Eliseu entrava para tomar a refeição. E ela disse a seu marido: Eu sei que este homem, que passa continuamente por nossa casa, é um santo homem de Deus. Façamos para ele no terraço um pequeno quarto de alvenaria. Instalemos aí uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para ele se recolher quando vem aqui conosco. Certo dia, Eliseu passou ali e recolheu-se àquele quarto para descansar. Disse a Geese, seu criado: Chama essa sunamita. Geese a chamou e ela se apresentou. Eliseu mandou ao criado: Diz-lhe: Tu cuidastes de nós com todo este empenho. Que podemos fazer para ti? Talvez recomendar alguma coisa ao rei ou ao chefe do exército?
Ela respondeu: tenho meu povo no meio do qual eu vivo. Eliseu perguntou: que podemos fazer por ela? Giese respondeu: o fato é que ela não tem filho, e seu marido já é velho. Eliseu mandou então chamá-la. Giese a chamou, e ela pôs-se à porta. Eliseu lhe disse: daqui a 1 ano, por este tempo, estarás com o filho nos braços. Ao que ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não enganes a tua serva. Mas a mulher ficou grávida e ao mesmo tempo do ano seguinte, conforme Eliseu lhe tinha predito, ela deu à luz um filho. Quando o menino cresceu, foi ao encontro de seu pai, que estava com os ceifeiros. Ele se queixou: ai, minha cabeça! Ai, minha cabeça! O pai ordenou a um de seus criados: toma-o e leva-o à sua mãe. O criado tomou-o e levou à sua mãe. O menino ficou no colo da mãe até o meio-dia, então morreu. Ela subiu, deitou o menino na cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Depois chamou seu marido e disse: por favor, manda-me um dos criados com uma jumenta. Eu vou depressa até o homem de Deus e depois eu volto. O marido lhe disse: por que vais hoje até ele? Não é lua nova, nem sábado. Ela só respondeu: fica em paz. Ela selou a jumenta e ordenou ao criado: conduze-me já. Não me faças parar pelo caminho, a não ser que eu ordene. Ela partiu e chegou ao homem de Deus no Monte Carmelo. Quando o homem de Deus a enxergou, vinda em sua direção, disse a Giese, seu criado: eis aquela sunamita. Corre ao encontro dela e pergunta-lhe: tudo em paz contigo? Com teu marido? Com o menino? Ela respondeu: tudo em paz. Quando ela chegou ao homem de Deus, no monte, abraçou seus pés. Giese chegou para retirar, mas o homem de Deus disse: deixa, sua alma está amargurada, mas o Senhor ocultou-me a razão e nada me revelou. Ela me disse: porventura fui eu que pedi um filho a meu Senhor? Não disse antes que não me enganasses? Eliseu ordenou a Giese: cinge tua veste, toma meu bastão em tuas mãos e vai. Se alguém vier a teu encontro, não o saúde, e, se alguém te saudar, não respondas. E põe o meu bastão sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino exclamou: pela vida do Senhor e pela tua vida, não te deixarei. Então Eliseu se levantou e seguiu-a. Giese correu à frente para pôr o bastão sobre o rosto do menino, mas este não respondeu, nem deu sinal de vida. Giese voltou ao encontro de Eliseu e comunicou-lhe: o menino não despertou. Quando Eliseu entrou na casa, lá estava o menino, morto, estendido em sua cama. Ele entrou, fechou a porta, ficando a sós com ele, e orou no Senhor. Depois foi até a cama, estendeu-se sobre o menino, pondo a boca sobre a boca, os olhos sobre os olhos, as mãos sobre as mãos, estendeu-se sobre ele, e o corpo do menino aqueceu-se. Eliseu se voltou e começou a andar pela casa, de um lado ao outro. Depois subiu de novo e estendeu-se sobre o menino, que expirou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Giese e o mandou chamar a sunamita. Giese a chamou e ela foi até Eliseu, o qual lhe disse: leva o teu filho. Ela entrou, lançou-se a seus pés e prostrou-se por terra. Depois levou seu filho e saiu. Eliseu voltou a Gigal. Havia fome na terra. Os discípulos dos profetas estavam sentados em sua presença. Ele disse a seu servo: põe a panela grande no fogo e prepara um caldo para os discípulos dos profetas. Um deles foi ao campo para colher ervas e encontrou uma ramagem silvestre. Colheu as frutas selvagens, encheu seu manto, voltou e picou-as na panela do caldo, sem saber o que era. Deram de comer aos companheiros. Quando provaram do caldo, gritaram: homem de Deus, a morte está na panela. E não conseguiram comer. Ele disse: trazei farinha. Ele jogou a farinha na panela e disse:
serviu ao povo para que coma, e não havia mais veneno algum na panela. Veio também um homem de Baal-Salisa, que trazia pães dos primeiros frutos da terra para o homem de Deus. Levava no bornal 20 pães de cevada e espigas de trigo novo. Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu ajudante respondeu: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu ordenou outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Capítulo 28 do livro de 2 Crônicas. Acás tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que é reto aos olhos do Senhor, como o havia feito seu pai Davi, mas seguiu os caminhos dos reis de Israel, e até fez imagens de Baal, de metal fundido. Queimou incenso no vale de Ben-Enom, e até passou seus filhos ao fogo, segundo os costumes abomináveis das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. Sacrificava e queimava incenso nos lugares altos, nas colinas e sobre todas as árvores frondosas. O Senhor Deus o entregou ao poder do rei de Arã, que o derrotou e levou grande número de seus homens presos para Damasco. E ele foi também entregue às mãos do rei de Israel, que lhe infligiu fragorosa derrota. Em um só dia, Faceia, filho de Romelias, matou em Judá 120.000, todos homens valorosos. Foi porque tinham abandonado o Deus de seus pais. Zecre, um dos valentes de Efraim, matou a Maasias, filho do rei, e Esricã, mordomo do palácio, e a Elcana, o segundo depois do rei. Os israelitas levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam enorme quantidade de despojos. Transportaram tudo para Samaria. Ora, havia lá um profeta do Senhor, chamado Oded. Saiu ao encontro do exército que entrava em Samaria e falou: foi por estar irritado contra Judá que o Senhor, o Deus de seus pais, os entregou em vosso poder. Mas vós o matastes com tanto furor que atingistes os céus. E agora estáis pensando em submeter a vós os habitantes de Judá e de Jerusalém como escravos e escravas. Mas será que vós mesmos não sois culpados perante o Senhor vosso Deus? E agora escutai-me. Mandai de volta os prisioneiros que fizestes no meio de vossos irmãos, pois vos ameaça a ira ardente do Senhor. Então alguns dos chefes de Efraim, a saber, Azarias, filho de Joanã, Baraquias, filho de Mossoramote, Ezequias, filho de Selum, e Amasa, filho de Adali, se apresentaram aos que voltavam da campanha militar. Disseram-lhes: não entreis aqui com os prisioneiros. Já somos culpados perante o Senhor, e agora pensais em aumentar ainda mais nossos pecados e nossas culpas. Sim, muito grande é a nossa culpa e a ardente ira do Senhor que ameaça Israel. Os soldados largaram os prisioneiros e os despojos diante dos chefes e de toda a assembleia. E homens nominalmente designados se apresentaram e tomaram conta dos prisioneiros. Vestiram os que estavam nus com roupas que faziam parte da presa da guerra. Deram-lhes sandálias, deram-lhes de comer e beber e untaram-lhes as feridas. Carregaram sobre mulas todos os que não podiam andar e os conduziram a Jericó, a cidade das palmeiras, nas proximidades de seus irmãos. Depois voltaram para Samaria. Naquele tempo, Acás mandou mensageiros ao rei da Assíria, pedindo-lhe auxílio, pois os edomitas invadiram Judá, o derrotaram e levaram prisioneiros. Também os filisteus saquearam as cidades da planície costal
e o Neguebe de Judá. Conquistaram Bet-Sames, Airon, Gederote e Socó com suas aldeias, Tanna com suas aldeias e Ganzo com suas aldeias, e lá se estabeleceram. Assim o Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Judá, porque este havia trazido o desregramento a Judá e porque havia prevaricado contra o Senhor. Tegrate-Farasar, rei da Síria, marchou contra ele e o colocou em apuros em vez de confortá-lo. Acás tomou despojos da casa do Senhor e no palácio do rei e dos chefes para dar de presente ao rei da Síria, mas isso não o ajudou. Mesmo estando em apuros, o rei Acás continuou a prevaricar contra o Senhor. Ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que o tinham golpeado, pois pensava, visto que os deuses dos reis de Arã os ajudam, eu vou oferecer sacrifícios a eles para que me ajudem. Mas eles se tornaram causa de ruína para ele e para todo Israel. Acás juntou os utensílios da casa de Deus e os despedaçou. Fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em cada cidade de Judá fez lugares altos para queimar incenso a outros deuses, irritando assim o Senhor, Deus de seus pais. O resto dos atos e todos os feitos dele, dos primeiros aos últimos, tudo isto está escrito no livro dos reis de Judá e de Israel. Acás adormeceu junto de seus pais e sepultaram-no na cidade, em Jerusalém, mas não o colocaram nos sepulcros dos reis de Israel. Seu filho Ezequias tornou-se rei em seu lugar. Salmo 129. Muitas vezes combateram contra mim, desde a minha juventude, Israel agora o diga. Muitas vezes combateram contra mim, desde a minha juventude, mas não prevaleceram. Sobre as minhas costas araram os lavradores, abrindo os seus longos sulcos. O Senhor, porém, que é justo, livrou-me do poder dos ímpios. Fiquem confundidos e voltem para trás todos os que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados, que antes de arrancada já está seca. Com ela o ceifador não enche a mão, nem o colo, o que recolhe os feixes. Não lhes digam os que passam: a bênção do Senhor venha sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, no nosso podcast, vamos nos deter ao capítulo 4 do segundo livro dos Reis, onde vemos alguns milagres de Eliseu. Vale recordar que Eliseu havia pedido para Elias uma porção dobrada do seu espírito. E isto vem porque ele é ungido profeta do Senhor, e está na linha de continuidade com Elias. A primeira situação que Elias faz é a questão do óleo para a mulher, que era esposa de um homem religioso. Isto era entendido como causa de bênção para a família. E como os dois filhos haviam sido presos devido a várias situações de dívida, provavelmente, então não tem quem cuide dela, seu sustento está precário e ela está à mercê da fome. Então, Eliseu faz aí com ela esta multiplicação, vamos dizer assim, do óleo, mas somente o necessário para toda a sua vida. É mais um sinal do cuidado, do carinho de Deus para com as pessoas que confiam a Ele, ou com as gerações daqueles que nele confiaram, como é o caso da mulher dos seus filhos. É o primeiro milagre da multiplicação de alimentos que Eliseu faz e se parece bastante com o de Elias em Sarepta. Nota-se que Eliseu é um profeta itinerante e que é reconhecido pelas comunidades locais com o devido respeito das altas esferas. A outra realidade também que podemos ver aqui é o milagre da vida.
O profeta também é aquele que é portador da vida que Deus mesmo tem para dar ao seu povo. E diante da hospedagem tão gentil da mulher sunamita, Eliseu lhe concede de algum modo aquilo que ela deseja no seu mais íntimo, mas de algum modo também não abusa da presença do profeta. A presença dele para ela já é sinal da bênção de Deus, mas Eliseu concede este milagre, vamos dizer assim, da vida de Deus, que a mulher também recebe e ela tem o filho. No entanto, com a dificuldade que toda criança enfrenta, que a fragilidade da vida aporta, não é? O menino passa por uma situação de doença grave e vem a morrer. Nesse sentido, é pior para ela ter perdido o filho do que não ter tido o filho. Aí volta mais uma vez a intervenção do profeta, que apesar de tudo que faz, não é? Envia o seu servo, envia o cajado, que lembra também aquela vara de Moisés, que por si só já possui um poder. Aquilo que o profeta de Deus toca, de algum modo também tem a força que Deus concede. E Elias não fica só nas alturas, ele precisa ir ao encontro daquela realidade. Por quê? Porque a vida, dom de Deus, clama pela vida. Aí tem aquela imagem de que Elias deita sobre o corpo do menino, e aquela vida que Elias havia recebido, ou seja, o poder de Deus, também de algum modo toca todos os órgãos vitais daquele jovem, e ele recobra ou recupera o dom de existir. O outro milagre é uma multiplicação de pães. A semelhança com o relato evangélico de São Mateus, no capítulo 14, é clara, sobretudo pela pergunta do servo. Desta vez, o profeta pronuncia o oráculo. Então já temos em Eliseu o dispensador de água, pão, azeite, como uma bênção de Deus ambulante. É o sinal da presença de Deus no meio do povo, que vai agindo de acordo com as necessidades de cada pessoa, de todo o povo, mas também de cada pessoa. Você acredita que a ação de Deus tem em vista o dom da comunidade e também a singularidade, ou seja, a pessoalidade de cada um de nós? Como você consegue perceber isso na sua vida? Vale a pena se debruçar um instante sobre essa realidade. Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!